Afinal, você sabe quem era aquela estátua lazarenta que humilhou Jin-Woo nos primeiros episódios de Solo Leveling? Você pode até não acreditar, mas ela teve um papel importante na história de Jin-Woo. Se liga nesse vídeo, porque ele tá brabíssimo. Após a batalha da ilha Jeju, Jin-Woo finalmente chegou ao nível 100. Agora ele estava apto para usar aquela chave para entrar no covil duplo. Mas ele não podia usar a chave imediatamente porque não sabia em qual portal o covil duplo iria aparecer. E a chave tinha um tempo programado para informar a localização. Então finalmente chega a hora. Jin-Woo se arruma para sair de casa. Sua mãe, vendo ele sair, pergunta se ela deve se preocupar. Ele fala que não, que ele vai apenas para uma reunião e já volta. Ao chegar no portal, Jin-Woo descobre que ele já estava aberto há 3 dias e que alguns caçadores já tinham entrado, pois era apenas uma dungeon de rank C. Então ele percebe que foi enganado pelo sistema e avisa para a secretária da associação que todos os caçadores que entraram ali estão em perigo, pois ele lembra daquele covil duplo e sua equipe foi massacrada naquela época. Ele entra na dungeon e encontra os caçadores na frente da porta daquele templo. Jin-Woo avisa para eles que ali é uma armadilha, que ele é um sobrevivente do covil duplo e que é perigoso demais entrar naquele lugar, e fala para eles se retirarem porque agora a salada era com ele. Jin-Woo então usa a chave para abrir a porta, mas os caçadores ficam inconformados pelo fato dele estar se metendo na dungeon deles, então uma pequena discussão acontece. Com licença, Caçador Sung. Essa dungeon foi reservada pela nossa guilda. Você não tem o direito de nos dizer para sair daqui. Ele tá certo. E daí se você é um caçador rank F? Então, ao ouvir isso, Jin-Woo afirma que eles poderiam entrar se quisessem. Pode deixar que eu vou. Eu sou um tanque top das galáxias. Mal o caçador entra no templo, ele já leva uma espadada de uma daquelas estátuas sanguinárias. Mas Jin-Woo puxa o caçador pelo colarinho e salva ele. Valha minha Nossa Senhora, que eu quase perco a minha cabeça agora. O prota explica que tudo lá dentro funcionava daquele jeitão e pergunta se ainda vão querer entrar. Jin-Woo fala para os caçadores saírem e contatarem a associação, pois ali era um covil duplo perigoso e não era brincadeira. Ao entrar no templo, Jin-Woo começa a lembrar de tudo e percebe que aquelas estátuas ali não estão vivas e que são apenas marionetes de alguém. Agora que ele aumentou seu poder, ele consegue sentir o poder do verdadeiro monstro, e era aquela estátua que segurava os mandamentos, e não aquela que ficava sentada no trono. Jin-Woo, muito bolado, pergunta para a estátua se ela ia ficar parada ali se fazendo de sonsa. Então, finalmente, a estátua o responde com um sorriso maléfico, que foi ela que o chamou ali. Então ela revive as outras estátuas para atacar Jin-Woo e fala que agora iria começar um teste. Jin-Woo tenta invocar as suas sombras, mas a estátua bloqueou as skills de invocação naquele lugar e diz que Jin-Woo teria que lutar por conta própria durante o teste. A luta começa, e Jin-Woo com 2 adagas avança contra aquelas estátuas. E estava muito easy, então o boss resolve mandar aquela estátua gigante do início da série, aquela do sorriso tenebroso. Jin-Woo avança em cima da estátua gigante, mas ela solta um raio laser pelos olhos. Ele consegue se esquivar e chega até o ombro dela, e tenta cortar a cabeça da lazarenta. Porém, o ataque não funciona. Causou apenas uns arranhões. Jin-Woo então percebe uma pequena rachadura naquele sorrisinho debochado da estátua. Então ele mete um socão no rosto dela, que chega a quebrar e ela desaba no chão. A estátua principal, muito sarcástica, parabeniza Jin-Woo. Fala que agora o teste final vai começar. O teste seria derrotar ela em 10 minutos. Se após esse tempo Jin-Woo não conseguisse, o coração dele pararia. Então Jin-Woo pergunta quem diabos era aquela estátua, e ela se apresenta como o arquiteto. Enquanto isso lá fora, os caçadores que Jin-Woo encontrou na dungeon avisaram a associação de caçadores. Então o chefe do departamento Jin-Chul aparece no portal. Ele sente um poder sinistro, como se a morte estivesse ceifando a vida dele. Então pede reforços de todos os caçadores Rank S disponíveis. A luta de Jin-Woo contra o arquiteto continua. Eles estão brigando no mano a mano na trocação de soco. Jin-Woo acerta um soco na cara do arquiteto e quebra o olho dele. Ele pergunta ao arquiteto por que foi escolhido para ser o jogador daquele sistema, mas o arquiteto só irá responder se Jin-Woo derrotar ele. O arquiteto então pega as armas das outras estátuas para atacar Jin-Woo e fala que não foi ele quem escolheu o jogador. Ele diz que foi apenas o criador daquele sistema de fortalecimento de level. Então ele avança com as armas em cima de Jin-Woo, que consegue se esquivar facilmente de todas. O arquiteto fica indignado com o atrevimento de Jin-Woo, fala que ele é apenas um humano fraco.
Ele então invoca todas as estátuas novamente e parte para um ataque em massa contra o caçador. Mas Jin-Woo não perde tempo, avança contra o arquiteto e sai quebrando todas as estátuas que se metem no caminho dele. Então ele rende o arquiteto faltando ainda 2 minutos para o tempo acabar. Como prometido, o arquiteto diz que se Jin-Woo aceitar, ele vai mostrar algumas lembranças do passado que poderiam trazer respostas para ele. Então Jin-Woo aceita. Ele se transforma em uma espécie de corpo astral e testemunha uma legião de monstros de todas as raças marchando para uma guerra. Então vários portais começam a abrir no céu e vários guerreiros alados começam a sair de dentro deles. Uma batalha começa e os monstros começam a lutar contra esses guerreiros. Mas os guerreiros prateados eram bem fortes e os monstros estavam sendo massacrados por eles. Então, quando tudo estava chegando ao fim, aparece um cavaleiro negro. Ele manda um Arise em todo o exército de monstros caídos. Eles se erguem de novo para a batalha. Então, Jin-Woo entende que aquele cavaleiro era o monarca das sombras. Não era o fim para os monstros. Agora, eles estavam mais fortes. E eles avançam contra os guerreiros prateados. O destino na guerra mudou completamente por aquele cavaleiro negro. Então, após os guerreiros alados serem derrotados, surgem mais portais, mas dessa vez sai um exército de monstros de dentro deles. Monstros comandados pelos monarcas Baran e Rakan. Eles atacam o monarca das sombras na traição, mas não importava quantas vezes as sombras pereciam. Elas voltavam novamente. Então o monarca das sombras triunfou. Ele pergunta ao Baran o motivo da traição. Ele não responde à pergunta, apenas diz que aquela era a oportunidade perfeita de acabar com ele. O monarca então se enfurece, pega Baran pelo pescoço e começa a estrangular ele. Então Jin-Woo, sem perceber, notou que ele estava no corpo daquele monarca, como se ele que tivesse vivido aquilo ali. Então finalmente a ficha dele cai. E ele entende que o monarca das sombras estava dentro dele. Em seguida, os guerreiros alados aparecem, e aquela visão do passado termina ali. Enquanto Jin-Woo está nas visões do passado, os caçadores Rank S e seus subordinados chegam no covil duplo. A porta do covil abre para eles. Então eles se deparam com destroços de estátuas e o arquiteto aparece para eles. Eles ficam surpresos por verem aquele monstro falando a língua humana deles. Eles avistam Jin-Woo parado ali como se estivesse hipnotizado. O arquiteto manda eles ficarem em silêncio, pois estavam perturbando a meditação do Jin-Woo, e já vai cortando 3 caçadores ao meio. O desespero se espalha entre a equipe. Eles tentam se curar, mas o arquiteto ordena que as estátuas ataquem eles. Até a estátua gigante ressurge novamente, atirando raio laser neles. Os caçadores contra-atacam, mas seus ataques não são eficazes contra as estátuas. Então o caçador Choi Jong percebe que a única chance de sobreviver é acordar Jin-Woo daquela hipnose. Ele lança uma bola de fogo na direção dele, mas o arquiteto atrapalha e ataca ele. Os tanques rapidamente conseguem defender ele do ataque. Então o diretor Jin-Chul manda a gata do Jin-Woo acordar ele, mas o arquiteto atrapalha novamente e corta o ombro dela. A situação fica cada vez mais complicada. Então, em um ato de desespero, a Cha-Hae-in, mesmo ferida, se lança em direção a Jin-Woo, mas o arquiteto não deixa. Ele está na cola dela. Então ele nota que ela tem uma sombra com ela. Ele pergunta para ela qual a relação dela com Jin-Woo. Ela responde que é uma amiga e que veio salvar ele. Então o arquiteto responde que dará uma chance para ela, que exceto ela, todos ali morrerão e virarão soldados do monarca. Mas Jin-Woo aparece e dá aquele socão na cara do arquiteto. O monstro fica irado e não se conforma com aquilo, pois pelos planos dele, após aquela visão, era pro monarca das sombras estar no controle do corpo de Jin-Woo. O arquiteto então percebe que o monarca das sombras enganou ele e começa a ameaçar o monarca, dizendo que os outros monarcas iriam caçar ele. Em seu desespero, o monstro faz as estátuas atacarem os outros caçadores para intimidar Jin-Woo e tenta blefar com ele, dizendo que ele era o criador do sistema. Que se ele fosse morto, Jin-Woo poderia voltar a ser aquele Rank E, fraco novamente. Mas Jin-Woo estava muito pistola, nem deixa ele falar. Já vai dizendo que ele superou o tal sistema. O arquiteto começa a tentar desligar o sistema que upa o Jin-Woo, mas o sistema não responde mais a ele. Então Jin-Woo faz picadinho do arquiteto. Antes de morrer, o monstro joga uma praga nele, avisando que ele iria morrer, mas ele responde à altura e manda vir com tudo. Então a história acaba com todo mundo saindo lascado do portal e com Jin-Woo desconfiado que aquele ainda não era o corpo principal do arquiteto. Porém, mais nenhuma informação sobre o paradeiro do arquiteto aparece nos capítulos restantes de Solo Leveling clássico. Enfim,
O arquiteto era um mago habilidoso que ofereceu seus serviços para o Monarca das Sombras, com o objetivo de arranjar um receptáculo humano para ele e conseguir ser invocado na Terra. Não se sabe o que ele queria em troca, mas com certeza ele queria fazer parte do avanço do Exército das Sombras. E aí? O que você achou? O arquiteto criando esse sistema deu um tiro no próprio pé, né? Obrigado por assistir o vídeo. Se gostou, dê um like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo.